Quando meu marido saía de casa pra poder ver a amante dele achando que eu não estava sabendo que eu estava levando gaia, o meu amante entrava pela porta também. Gente, eu não tinha intenção nenhuma de largar o meu marido porque ele tinha uma condição muito boa. Só que ele realmente me considerou tão burra que ele achou que ele ia me trair e que eu não ia descobrir nunca. Isso tudo porque eu era sozinha, né, no mundo, os meus pais haviam falecido, e ele achou que eu seria burra, que eu seria inocente, mal sabendo ele que a primeira lapada que eu dei nele foi a casa que ele comprou pra casar comigo. Essa casa, na verdade, era minha. Foi a única coisa que os meus pais deixaram pra mim. Ficava um pouco afastada da cidade, né? Mas era uma casa muito grande. Quando eu conheci ele, eu era muito nova. Eu tinha perdido os meus pais, eu ficava na responsabilidade da minha tia e tinha essa casa no meu nome. Eu conheci ele, ele começou a me paquerar, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, e eu falei pra ele que só ia ter algo com ele quando eu fizesse 18 anos. Eu morava na cidade pequena com a minha tia, pois ele me esperou, ia na minha casa quase todos os dias, só conversava comigo, passava tempo, e eu nunca cedi. Eu não dava um beijo nele, porque ele era mais velho que eu, e ele tinha dinheiro, então ele tava acostumado a ter tudo na vida, sabe? Pois, amigas, ele me esperou quando eu fiz 18 anos, ele pediu pra namorar comigo, eu aceitei. Aí a gente começou a se beijar, começamos a dar uns amassos. Eu não me entreguei pra ele. Quando eu fiz 20 anos, que ele já não tava aguentando mais aquela situação sem... Ele me pediu em casamento e eu coloquei uma condição pra poder aceitar esse pedido de casamento. A casa que os meus pais deixaram era muito grande, mas ela era bem antiga. E eu sabia que ela não ia valorizar muito, que ela não ia vender num valor muito alto e que ela ia precisar de uma boa reforma. Então eu coloquei como critério ele comprar aquela casa pelo valor que ela tivesse, ele reformar essa casa, colocasse ela no meu nome pra gente poder morar junto, porque senão eu não ia me casar com ele, porque eu gostava muito daquela casa e eu queria morar naquela casa. Como eu já tinha tudo planejado, o que eu fiz? Eu passei essa casa pro nome da minha tia, porque quando eu fiz 18 anos, ela automaticamente veio pra mim. E aí eu passei ela pra minha tia. Minha tia era uma pessoa da minha confiança, ela nunca teve filhos, então ela cuidou de mim depois que meus pais faleceram como se eu fosse a filha dela. Nossa relação era ótima. Eu passei a casa pro nome dela, e aí eu falei pra ele que se ele quisesse casar comigo, ele teria que comprar aquela casa. Ele não sabia que aquela casa tinha sido dos meus pais, ou que aquela casa era minha. Falei, eu quero que você compre ela, que você reforme ela, porque eu só vou casar com você se eu puder morar lá. Gente, o poder de um não que a mulher tem em relação a um homem quando ele te quer é incrível, ele faz tudo o que você quer. Ele falou que tudo bem, que ele ia correr atrás, que ele ia verificar quem eram os donos, que ele ia tentar comprar, que eu falei, não, faz o seguinte, eu vou resolver isso tudo, porque eu fiquei com medo dele descobrir que tava no nome da minha tia, porque ele não sabia o nome da minha tia todo, mas ele poderia suspeitar. Então eu falei, eu vou resolver tudo, eu vou tratar tudo, como você vai colocar no meu nome, você só me dá o dinheiro que eu faço a negociação, e a gente começa a obra, e depois que a obra finalizar, a gente se casa. Ele topou, né? Ele aceitou. Ele realmente era um homem que tinha muito dinheiro, tinha muita influência na cidade. Ele aceitou, eu comprei a casa. Eu joguei o valor da casa lá em cima, ela sequer valia esse valor. Na época, eu comprei a casa por uns 250 mil, o que na época era muito dinheiro, né? Hoje em dia, talvez ela valeria muito mais, porque ela é realmente uma casa muito grande e ficava bem afastada. Mas naquela época, ela não valeria isso tudo. Então, eu coloquei o valor bem alto e ele aceitou pagar. Eu tinha um amigo que era advogado, né? Porque ele conhecia os meus pais. Ele fez tudo pra mim, colocou como compra e venda, contrato, tudo bonitinho, e eu fiquei com o dinheiro. Ele começou uma reforma na casa, reformou a casa toda, gastou muito mais do que o valor que ele comprou a casa, ajustou tudo do jeito que eu queria, como eu queria, deixou eu fazer tudo, nunca me perguntou nada, nunca me questionou nada. Me casei com ele. Eu me casei com ele foi meu primeiro, eu disse que não ia querer filhos no momento, quem sabe futuramente, porque eu nunca confiei nele, porque ele tinha muito dinheiro, então ele era muito mimado. Todo mundo sabia o quão galinha ele era, e todo mundo sabia que ele falava que tava me esperando, mas ele tava pegando a cidade toda e achava que eu não sabia. Só que era aquilo, eu não tinha dinheiro pra pagar estudos, meus pais tinham falecido, a única coisa que eles deixaram pra mim era uma casa que não estava valorizada. Eu não tinha pra onde ir, eu só tinha minha tia, que era tão sem dinheiro quanto eu, que lutava pra poder fazer, não deixar faltar nada. A única coisa que eu tinha a meu favor era a minha beleza. Eu sabia de tudo, fingia que eu não sabia, porque eu era muito mais esperta que a gente se casou, um casamento enorme, que não sei o que e tal. Falei que a minha tia tinha que morar comigo, tirei minha tia da casa pequena que a gente morava. Com 4 anos de casamento, ele começou a mudar. Porque é aquilo, o homem, ele quer aquilo que ele não tem. Enquanto eu era difícil, enquanto eu não cedia, ele queria, porque queria que eu ia ser a mulher dele. Mas depois que eu me tornei a mulher dele, que ele teve o que ele queria, as coisas começaram a esfriar, ele começou a cagar e andar pra... Eu já tinha um bom dinheiro guardado, porque além da venda da casa, eu ainda colocava os valores da obra, que foi tudo eu que cuidei, um valores absurdo. E ele pagava o que não era, e eu ficava com um pouco de dinheiro pra mim. Então eu consegui juntar mais um bom dinheiro. Até que eu descobri que ele tava me traindo. Só que ele me ofendeu me traindo com essa pessoa. Aí eu comecei a me vingar. Nesses 4 anos que eu tava com ele, eu comecei a fazer uma faculdade de dentista, que sempre tinha sido meu sonho, e eu sabia que era uma profissão que eu ia poder manter muito bem. Tava no fim da faculdade, quando meu marido começou a mudar.
O bonitinho que pagava minha faculdade, pagava pra eu ir, fazia tudo que eu queria. Não era que ele, assim, mudou comigo. Ele mudou como pessoa, sabe? Sabe quando aquela pessoa começa a esconder as coisas? Começou a chegar mais tarde, começou a esconder o telefone, começou a ficar assustado. Tipo, ele tava na sala, mexendo no telefone, eu chegava, ele ficava assim meio assustado. E eu sou muito observadora, então eu comecei a reparar. Eu comecei a dar uma investigada, só que eu não consegui pegar o telefone dele, mas eu estava reparando nos comportamentos exóticos do querido. Só que meu marido passou a ir todo domingo na missa. Eu não ia na missa. Ele começou a ir. Todo domingo ele ia na missa. Eu achei isso um pouco estranho. Quando eu achei que não podia piorar, mas é aquilo. Eu ia falar o quê? Ai, você tá rezando muito? Tá procurando muito a Deus, hein? O que tá acontecendo? Ele sabia que eu não ia poder falar nada em relação a ele ir à igreja, porque eu não frequentava a igreja, mas eu era muito de Deus. Eu era um pouco esperta, eu era um pouco cética, tão esperta quanto ele? Era. Mas eu acreditava em Deus. Então ele começou a usar da justificativa. Todo domingo ele sumia pra igreja. Todo domingo ele ia pra igreja. Aí às vezes voltava tarde da igreja, falando que teve compromisso na igreja, que não sei o que ele tava gostando muito da igreja. Aí quando eu achei que não podia piorar, ele começou a ir na igreja durante a semana. E ele não me convidava, não falava nada sobre eu ir. Quando eu falava, vou com você, ele falava, ai, amor, pra quê? Não sei o quê. Começava a inventar um monte de desculpa, ou simplesmente saía. Mandava eu me arrumar e saía. E toda vez que eu questionava ele sobre isso, ele falava, você tava demorando muito, ia me atrasar, tem uns compromissos da igreja, se você ir, você tem que levar a sério, não sei o quê. E eu tava estranhando isso, esse homem de Deus que ele se tornou. Pois bem, meus amigos, resolvi segui-lo, né? Me arrumei todinha bonitinha pra poder ir pra igreja também. Afinal de contas, eu queria orar a Deus. Cheguei na igreja, escondida, a missa já tinha começado. Reparei que ele estava sentado do lado de uma varoa, né? Uma querida lá. E tava todo mundo prestando atenção no culto e tudo mais. E eles estavam tudo, menos orando a Deus. Fiquei observando de longe, não falei nada, não fiz escândalo nenhum, acabou o culto. Só que, pasmem, eles saíram um pouquinho antes do culto acabar. E aí eu vi bem quem era a varoa, que ele estava junto, porque ela tava de costa pra mim e eu não consegui prestar atenção no rosto dela. E a criatura de Jeová era uma menina que era da mesma faculdade que eu. Queridos, quem será que devia estar pagando aquela faculdade pra ela se ela não tinha nem cash money? Ela vivia implicando comigo na sala e eu não entendi o porquê, mas eu nunca dei muita confiança porque eu era muito madura, eu sempre fui muito esperta. Pois bem, queridos, eles saíram mais cedo do culto, foram em direção à casa dela, porque ela morava sozinha, e eu fiquei só observando, tirei foto de tudo bonitinho e fui pra casa. Pois eu não falei nada, eu não tinha intenção nenhuma de me separar dele, nem de arrumar as coisas dele, botar ele pra fora, fazer um escândalo, não sei o quê. Apesar de que eu tinha direito a tudo que ele tinha, né? Porque nós casamos com a comunhão de divisão total. Pra casar com ele, queridos, eu botei vários critérios. Fiquei muito chateada, obviamente, porque eu gostava muito dele, mas eu gostava muito mais disso daqui. Falei, eu vou bater onde dói. Ele era dono de várias empresas, só que ele tinha o braço direito dele, que vivia indo na nossa casa, jantar, era o sócio dele e tudo mais. Ele era solteiro e vivia me dando umas bisoiadas. Pois nos jantares que passaram até... Eu fiz a Frozen, fingi que não tava sabendo de nada, meu amor. Eu comecei a dar umas ideias pra esse amigo, dar umas olhadas, um sorrisinho, ele pegou meu número, nós começamos a conversar e eu virei amante dele. Na verdade, ele virou meu amante, né? E eu coloquei como critério pra ser amante dele também, né? Porque ele também me queria muito. Eu falei que ele ia ter que me ajudar em algumas coisas, porque meu marido estava me traindo, não tava me dando mais nada, isso aqui é mentira. Meu marido nunca parou de me dar nada. Ele passou a me dar uma boa quantia, me dava tudo que eu queria, me ajudava em muita coisa também. Eu fui guardando. Meu marido me sustenta de um lado, meu amante me sustenta de outro, os dois têm muito dinheiro, meu amante fica com a querida dele lá. Ele não vai me largar porque ele sabe que se me largar vai ter que dividir tudo. E aí a gente tá nessa. A gente tá seguindo nessa. Ele sai pra poder ver a amante dele, eu ligo pro meu amante. Vamos ver até quando isso vai durar.